então, assim, você sai de uma vida, né, de CLT também, pra já, pô, vamos entrar no empreendimento junto agora, né? Veio pra agregar, né? Hoje você fala que ela faz toda a parte administrativa junto de você. Mas, então, acho que agora a gente já vai pegar pela parte da criação, da barbearia. Você começou a trabalhar, você pegou, investiu, né, num ponto. Foi em qual rua ali? No início, a famosa Rua das Enchentes. Foi a Rua das Enchentes, não. No início eu comecei naquele Júnior, que era uma ruazinha um pouquinho afastada. Era uma ruazinha de movimento, de passagem, mas não era uma rua de comercial. Comecei ali e foi até engraçado, igual eu te falei sobre meu pai. Aí chegou um dia, um sábado, minha barbearia muito lotada, muito cheia. Aí, e meu pai não ia na barbearia, que tinha, assim, não era até vergonha de chegar lá, estar sozinho. Ele achava que eu não ia tanto pra frente, né? Até mesmo por defesa. Aí chegou um sábado, tinha gente sentada na porta, gente sentada no banco. Minha barbearia tava lotada. Era um pontinho mesmo, pequenininho. Era um ponto pequeno. Maior que isso aqui? Porque tem gente que começa em menor. Meu pai começou em algo muito pequeno. Coisa como se fosse uns 15 metros quadrados lá, bem pequenininho. Aí meu pai, na hora que chegou na porta, assustou, que um monte de gente na porta. E o pessoal falando assim, Juarez, nossa, seu filho corta muito bem, olha aqui, nossa. E todo mundo falando com ele. Aí o pai... Eu tenho uma história dessa também. Meu filho, barbeiro. Aí Rodolfo, ele chegou assim, olhou pra mim assim, falou assim, meu filho, ainda bem que eu te falei, barbearia é a melhor coisa que você ia mexer. Aí eu falei assim, pai, ainda bem que você falou. Meu pai pegou e falou assim, não, meu filho, você vai largar a sua profissão, você foca na sua academia. Você lembra que eu falei que meu pai que me pediu pra estudar, não cursinho que tava tendo? Você foca na sua academia, você tem que focar na sua faculdade, no seu estudo. Minha mãe, meu Deus do céu, saía, quando ela via eu pegando a câmera pra sair, pra tirar foto, assim, ela quase passava mal. Ela falava assim, ela chegou e falou, você tá perdendo tempo da sua vida. Sim. Só que a paixão era tanto por aquilo ali, né, que eu falava assim, não vou fazer. Aí os outros chegavam e falavam assim, minha mãe nunca desprezou a gente perto dos outros, né? Ela dava lapada, mas meu pai sozinho pra proteger. É aquilo que você falou, isso aqui é o melhor. Claro. Aí chegava lá, ela falava que fotografia era isso, fotografia era aquilo, que não ia dar certo, e pra me focar em outra coisa, eu tô ficando velho, eu tenho que mudar, não desviando a cabeça. Aí os outros chegavam e falavam, não, mas que é meu filho professor de educação física, meu filho professor de educação física. Aí eu fico admirando de fora assim hoje em dia, né? Que aí ela chega e fala assim, esse aqui é meu filho fotógrafo. Esse aqui é meu filho fotógrafo. Como que mudou, né? Meu pai chega e fala assim, não, meu filho é fotógrafo. Nossa, meu filho, que bom ser fotógrafo. Mas o Rodolfo, é engraçado que eu sempre falo isso. Eu comecei pequeno, numa rua não movimentada, mas eu comecei muito bem. O que eu vivo hoje é o que eu sonhava lá atrás. A minha barbearia era pequena, mas era limpa. As minhas capas eram limpas. As minhas toalhas eram extremamente limpas. O meu chão, o meu banheiro, os meus materiais eram de primeira. E eu não sabia sobre gestão, mas sobre trabalhar, sobre organizar. Isso é uma coisa que eu sempre... Eu falo com todo mundo, não importa onde você começa, mas começa bem, começa direito. Ser uma pessoa certa, atender todo mundo. Não tinha isso pra mim. Não sou embebedado, né? Não, a gente assim, eu falo que a gente tem que ter muito responsabilidade, né, com tudo que você tá fazendo. E eu tinha isso. Hoje o que eu vivo hoje, tudo que eu tenho nas minhas barbearias, hoje eu tenho, mas já sonhava lá atrás. Era pequenininha, mas já era organizada. Nunca, então assim, pegou, iniciou, né? Eu falei que o homem sempre tem aquele desejo por estar num local que ele seja confortável, né? Você montou um local nessa pegada, mas desde o início, né? Eu acho que você chega, você encontra um amigo, aquilo que eu falei da parte do salão. Sim. Mas, então nunca deu errado falar assim, poxa, foi um arrependimento meu abrir, não. Desde o primeiro dia, igual eu falei, atendeu 10 clientes, bateu a meta. Sim, não. Você sabe qual era o meu maior problema que eu tinha no início? É até engraçado que eu vou falar aqui. O meu maior problema era excesso de cliente. Olha só, é difícil você falar isso. Eu trabalhava incansavelmente. Suponhando, eu vim da minha casa pra trabalhar, já tinha 3 na esquina me esperando. Chegava na barbearia, tinha mais 2 me esperando. Aquilo me incomodava muito. Por quê? Eu não tinha tempo de passar vassoura na barbearia. Eu não tinha tempo de almoçar. Cansei de trabalhar sem almoçar. Cansei de trabalhar sem tomar água, sem ir no banheiro. Com isso eu tive pedra nos rins. Com isso eu já tive, problemas de saúde por causa disso, de excesso de trabalho. Eu comecei a desgostar da profissão.
porque eu já tava fazendo uma coisa que eu já não tava tão feliz mais, porque dava, por Vai exemplo, matando a gente, igual né? hoje, quinta-feira, eu já começava a pensar, cara, tá chegando sexta, chegando sábado, nossa, sábado tem 11 horas da noite, sabe? Então era muito Vai cansado. matar, gente. Vai começar a matar. Os serviços vão matar, Entendeu? gente. Então eu tinha excesso de cliente. E eu falei, cara, eu tenho que mudar isso, senão eu vou sair da profissão. E comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? E como começou a tudo dar certo, eu lembro que chegou em dezembro, eu atendi muito cliente. Então eu peguei todo aquele dinheiro que eu fiz em dezembro e investi no meu ponto novo. Que é esse ponto que eu tô até hoje. Eu aluguei esse ponto com dobro, com triplo do aluguel que eu pago. O dobro de luz, o dobro de água, internet, muito mais. Aquele fervedouro. Isso foi na pandemia? Como é que foi a pandemia pra você? Nossa, a pandemia pra mim, cara, foi surreal. Dar uma facada? Muito. Porque eu já tinha um nome na cidade como uma referência. Eu que mudei a regra das barbearias em fervedouro, né? Uhum. Então eu fui pra esse ponto novo, peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi nesse ponto. Então eu tava descapitalizado. Tava sem nenhum centavo. E quando eu trabalhei, na que deu 15 dias, pum, estourou a pandemia. Cara, fechou todo mundo. E o meu segmento não era considerado, né, essencial. Então eles me fecharam. E como eu sou 100% assim, eu levo as coisas muito honesto, muito certo, eu falava, cara, se tem que fechar, eu vou fechar. Você estava casado? Não, nessa época não. A Sara veio depois da pandemia. E eu falei, cara, eu vou ter que dar meu jeito. Eu vou, não importa, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou honrar os compromissos e não vou trabalhar ilegal. E eu era muito, cara, perseguido, porque as pessoas tinham eu como inimigo na cidade, porque eu peguei muito cliente de muita gente, entendeu? Então, por exemplo, eu ia na barbearia, limpava a barbearia e me denunciava. O pessoal da saúde chegava. Ah, não, tem que fechar. Eu falei, tá, eu sei, eu tô vindo aqui limpar a barbearia, né? Eu não tô trabalhando. Que loucura, cara. Aí eu comecei, cara, comecei a fazer delivery. Comecei a atender na minha casa, na casa das pessoas, e fui até eu conseguir passar por isso. E o ponto? O cara deu aliviada? Nada. Não tive coragem, cara, de chegar, porque eu só tinha 15 dias pra chegar, cara, ó, tô passando aperto, me segura aí. É muito pesado, né, por dentro, cara, o cara também tem família. O dono tem família. Eu falei, não tem coragem de fazer isso. Ele também chegou pra conversar, nem nada? Nada. Assim, é uma dona. Ela, cara, é sensacional a dona. Ela é maravilhosa, assim, uma pessoa de muito bom coração. Depois mudou tudo. Só naquela barbearia a gente já fez umas 5 reformas lá. Eu sei, pô. Entendeu? Então, assim, e ela é uma pessoa, assim, excepcional de lidar. E foi nisso, cara. Mas a pandemia, eu não levo que foi tudo de ruim. A pandemia me ajudou muito porque eu vivo hoje. Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com hora marcada. E antes eu não conseguia. Agora, como na pandemia era obrigado, então as pessoas começaram a experimentar que hora marcada era bom. Na cabeça deles era ruim, mas quando eles começaram a experimentar e viu que era bom, funcionou 100%. A pandemia mudou muita coisa, né? Muito. Na vida de muitas pessoas, na minha vida também, né? Mas eu falo assim, Rodolfo, quem sobreviveu à pandemia, cara, principalmente os empreendedores, a gente que empreende, tá no ramo, que sobreviveu à pandemia, cara, ele só fica mais forte. Nem toda crise que a gente passa é ruim. A crise ensina muita coisa. Uhum. E a pandemia me ensinou. A pandemia me ensinou a trabalhar com capital, né, guardado, um capital, né, de giro. A pandemia me ensinou a não descapitalizar, me ensinou a organizar, me ensinou a fazer uma projeção a longo prazo. Coisa que eu não sabia disso. Que não tinha essa meta, Não tinha. Aí após a pandemia, que a Sara veio entrar no negócio. Aí a Sara foi assim, eu era muito bom em cortar cabelo, eu era muito bom em fidelizar, eu era muito bom em atender. E não era gastador? Mas eu era péssimo em gestão. Eu achava que, por exemplo, eu cortei 10 cabelos. Eu vou pegar 7 pra mim, e 3 eu vou guardar ali. Mas não era assim que funcionava. Talvez o meu lucro era 3 cabelos. Não era 7. Entendeu? Eu falo que hoje, né, é a maior dificuldade de todo mundo entender isso. O que é o meu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa? Eu separo o meu dinheiro da empresa, eu vivo com dinheiro. É a dificuldade de muito tempo. O Ricardo passou. Acho que 90%. Até mais de 90%. É loucura isso daí, né? A hora que a gente dá os tiros no pé da vida, né? Sim, eu falei, não, Ricardo. Aí assim, chegava, eu sou muito organizada, né? Com dinheiro, enfim. E eu vi o dinheiro chegando em casa, porque chegava dinheiro.
Mas aí sumia também. Tipo assim, no final do mês eu sabia que tinha pra pagar, mas não tinha aquilo contado nem nada. Eu falei, não, isso tá Você era errado, gastador, Ricardo. não? Eu, na verdade, não era que eu era gastador, mas eu não tinha controle. Não tinha controle. E também não tinha nem gestão, era muito no papel. Então, assim, tinha que somar no papel. Não Às vezes eu anotava no papel e aquilo Não sabia se nem quanto que perdia. a barbearia lucrava. Não Sabia, sabia. Neja? Não sabia. Sabia, assim, mais ou Mais ou menos. É menos. isso aí. Mais ou menos é isso aí. E mais ou menos sabia o que lucrava, mas sabia o que faturava, mas nem sabia se tinha lucro ou se não tinha. E aí veio o trabalho de fazer isso. Esse valor do corte com esse aluguel dá pra pagar? Não dá, tem que aumentar o corte, tem que sair desse ponto e ir pra outro. Conta luz, água, lâmina, porque todo mundo acha não. Reforma, 5 reformas. Tem gente que não faz uma na Não. vida. Não, Muito. e, assim, e essa reforma é 1 ano, mas quanto tempo vou demorar pra pagar ela? Eu tenho caixa, não tenho pra fazer isso, então entra todo o custo.